Bom dia a todos. Hoje, dia 30 de março de 2020, eu vou procurar levar para vocês algumas recomendações e orientações em relação a essa pandemia do coronavírus 2019. O Covid-19 é a doença provocada pelo coronavírus de 2019, porque foi a data onde, em dezembro de 2019, foi descoberto que alguns pacientes estavam apresentando pneumonia e já em janeiro de 2020 foi visto que realmente era um tipo de coronavírus, certo? E nós vamos ver sobre isso. Então, o primeiro caso do coronavírus foi reportado, em Wuhan, na China, na região central, e que tinha uma população de 11 milhões. Então, eles começaram a ver que muitas dessas pessoas que estavam com pneumonia, elas trabalhavam nesse mercado de Wuhan. E nesse mercado se vende tanto os peixes, os frutos do mar, como animais vivos, como morcegos, cobra, certo? Então, a Organização Mundial de Saúde, ele deu o nome do nCovid, 2019, certo? Por quê? Corona, como a gente vai ver, esse vírus, ele tem uma estrutura, a sua estrutura na superfície externa tem umas espículas que lembram uma coroa, que do latim é corona, certo? Por isso que foi dado o nome de coronavírus, certo? Então, esse vírus foi chamado então de SARS, que é síndrome respiratória aguda grave, CoV-2, porque como a gente vai ver que a gente já tem uma epidemia anterior, de outro tipo de coronavírus, certo? E nós sabemos que existem 7 coronavírus que podem provocar doenças em seres humanos. Então, 4 coronavírus, que são esses aqui, eles são de alta prevalência, tipicamente associados a um quadro de resfriado, certo? De uma doença respiratória leve. Pode cursar em pacientes que não tenham comprometimento do seu sistema imunológico, certo? E de todas as faixas etárias. Então, esses são os 4 coronavírus. Mas 3 coronavírus, eles podem provocar síndromes respiratórias graves. Por isso que em 2002 surgiu o SARS-CoV, certo? Que provocava uma síndrome respiratória aguda grave, certo? E depois, no Oriente Médio, em 2012, surgiu a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, certo? E agora, em dezembro de 2019, nós temos esse nCovid ou SARS-CoV. Em 2012, nós tivemos a MERS-CoV, certo? Onde nós tivemos 2.494 casos e 858 mortes, certo? Em 2002, 2003, nós tivemos então a SARS com mais de 8 mil casos e 774 mortes. E agora a gente tem o nCovid ou SARS-CoV 2019, certo? E nós vamos ver a estatística mais à frente sobre o cenário atual. Então, como é que se transmite esse coronavírus 2019, certo? Então, a maioria dos trabalhos, eles dizem que é por gotículas exaladas quando a pessoa doente fala, tosse ou espirra, certo? Então, tem alguns trabalhos, menos provável, de menor intensidade e competência por meio dos aerosóis e fomites, certo? Que são que pode ser transmitida por os objetos que estão contaminados pelo coronavírus. Então, essa transmissão indireta seria de pessoa doente que toca em objetos ou aperta as mãos de outra pessoa. E essa coloca a mão na boca, nariz e olhos. Por isso que a gente recomenda sempre lavar as mãos, evitar de tocar em superfícies, se for possível, usar luvas, certo? E jamais tocar o nariz, boca e olhos. Principalmente para os nossos pacientes
que tem por exemplo, rinite alérgica, então que coça o nariz, que tem conjuntivite alérgica, que coça os olhos. Então, a gente tem que tratar esses pacientes para que eles não levem as mãos na face. A transmissão por pessoa assintomática ainda é incerto, certo? Nós precisamos de mais trabalhos, certo? Ainda não se determinou o tempo de sobrevida desse novo coronavírus em ambientes e objetos. Então, muitos trabalhos falam que na madeira, no metal, que a gente pode encontrar o coronavírus, mas os trabalhos ainda precisam de maior tempo para a gente realmente confirmar esses dados. E por fezes, parece realmente baixa a possibilidade de ser transmissão orofecal, mas a recomendação é de sempre lavar as mãos, né? Independente do coronavírus. O ar-condicionado, então muitas pessoas perguntam, será que tem evidência? Não, a gente ainda não tem evidência, mas o ideal seria que a gente sempre procurasse manter a higienização do ar-condicionado, certo? O filtro realmente tem que ser limpo. Os pets, então, cachorro, gato, será que eles podem nos transmitir ou a gente pode transmitir para ele? Ainda é incerto, tá? Então, o ideal seria sempre fazer o acompanhamento com o veterinário e sempre lavar as mãos antes de tocar nos animais domésticos, como manipular os alimentos e depois sempre lavar as mãos com água e sabão. Notas de dinheiro, será que pode transmitir? Ainda não se pode afirmar. Então, o ideal, se for possível, usar o cartão de crédito, mas sempre higienizar as mãos, ou com água e sabão, ou pelo menos com um álcool gel a 70%. E da transmissão intraútero ou por leite materno, ainda a gente não tem essas evidências científicas para confirmar ou não esse tipo de transmissão. Em relação ao período de incubação, o que quer dizer isso? É o tempo entre o dia do contato com o paciente doente e o início dos sintomas. Tem uma média de 5 dias. Raros os casos que o período de incubação tenha chegado a 14 dias, que é a quarentena. O período de maior transmissibilidade dessa doença é de 3 a 7 dias após o início dos sintomas. Casos suspeitos, então a gente tem que fazer o que a gente chama de isolamento respiratório desde o primeiro dia dos sintomas até que sejam descartados.